gente! Hoje a gente vai conversar sobre a minha pós-graduação. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas, eu sei que muitos de vocês têm curiosidade em saber como que é uma pós-graduação, o que eu tô fazendo de pós-graduação, como que eu voltei a estudar, por que eu voltei a estudar, todas essas coisas, e tudo isso eu vou responder nesse vídeo. Se ainda restar alguma dúvida, gente, é só deixar nos comentários que eu tento responder todo mundo assim que dá, não é? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas por falta de tempo mesmo, mas assim que dá eu respondo todas as pessoas que deixam perguntas, que ficam na dúvida de alguma coisa e tudo mais. Bom, vamos começar falando sobre por que eu resolvi estudar, né, depois da faculdade. Vocês sabem que quando eu terminei a faculdade eu fiquei na dúvida sobre o que fazer, porque eu gosto de tudo um pouco, quase todas as áreas eu amo, então eu fiquei muito na dúvida do que fazer. E a gente acaba que a gente fica um pouco inseguro também com relação ao quanto a gente sabe, porque lógico a gente sempre vai achar alguém que sabe mais que a gente sempre acha alguma coisa que a gente não sabe, e acaba que no final das contas, quando a gente acaba a faculdade, a gente acha que a gente não sabe nada. A gente fica completamente arrependido de não ter estudado mais do que a gente estudou, sabe? Bom, então eu sempre tive isso na minha cabeça, eu sempre achei que eu não deveria parar de estudar. Eu simplesmente não sabia qual que seria a minha opção. Seria mestrado, seria pós, se caso fosse pós, qual o assunto do mestrado, esse tipo de coisa. Então, eu levei o último semestre do ano passado, né, todo, para eu pensar no que eu realmente queria, em que eu queria investir, o que era mais da minha cara. E a gente acaba que, em uma hora da vida, a gente tem que fazer uma escolha, e eu escolhi investir mais na área de pequenos animais, porque, gente, eu tive, além de eu ter tido a experiência na fazenda, que me ajudou muito a seguir pro lado dos pequenos animais, sabe, eu sempre gostei, sempre foi uma área que eu achei muito cativante, a forma com que as pessoas têm os animais hoje, né, como filhos, bebezinhos, então eu sempre gostei muito dessa área. Acabou que depois de muito pensar, eu resolvi optar pelos pequenos animais. E aí, quando você opta por alguma coisa, você tem que optar por porque dentro dos pequenos animais tem tanta área, tem tanta coisa, que você tem que fazer uma opção. E eu falei assim, olha, pra começar, o que eu vou fazer? Quais são as duas coisas que, pelo menos na minha opinião, são as mais importantes pra você começar a sua carreira? As coisas mais importantes são a clínica e a cirurgia, que são, né, as coisas mais rotineiras. Então eu pensei, e resolvi fazer uma pós em clínica e cirurgia de pequenos animais. Como que funciona a pós? A pós, diferentemente da faculdade, a gente tem aula uma vez por mês. Só que são 18 módulos, mas esses módulos vão variar entre 30 dias a 40 dias, você tem um módulo novo. Assim que você faz a matrícula, eles vão te dar um calendário, vai estar tudo marcado, tudo certinho, né? E aí, se você estiver trabalhando, né, no caso, você consegue licença e tudo, repor algum outro dia. Enfim, eles te passam tudo certinho pra você ter como parâmetro, né, já saber, já se programar pra poder estar presente na aula. Uma das coisas que eu achei mais interessantes da pós é que você pode trabalhar, né, porque como é uma vez por mês só, você consegue trabalhar. A minha funciona da seguinte forma, eu já falei, né, são 18 módulos e são 3 dias no módulo, sexta, sábado e domingo. A sexta e o sábado são das 8 da manhã às 8 da noite, ou seja, muito pesado. E o domingo é das 8 da manhã a 1 hora da tarde, ou seja, pesado. Então, gente, é o seguinte, cada módulo é um assunto. Por exemplo, o meu primeiro módulo, o assunto foi nefrologia e urologia. Ou seja, você tem um final de semana pauleira estudando somente nefrologia e urologia. Uma das coisas que eu mais gostei da pós é que a pessoa que está ali te dando a aula, ela é especialista naquilo. Não é uma coisa geralzona, é um cara que estudou muito para estar ali, sabe, falando o que ele está te falando. Uma pessoa que fez mestrado, fez pós-graduação, se especializou mesmo naquilo. Então ele tá te falando com uma convicção, com uma certeza, que é muito mais fácil de você entender muitas das coisas que eu tinha dúvida quando eu fiz a faculdade, que na verdade a clínica, eu já comentei isso aqui, a clínica da faculdade, ela é muito geralzão, sabe? Ela só dá as coisas mais importantes porque não dá tempo de dar tudo. Se fosse dar todas as doenças realmente, assim, como deveriam ser dadas, de todos os tratos, né? Cara, ia demorar muito tempo. Então, a gente tem um geralzão, assim, a gente aprende, mas aprende de uma forma generalizada. Às vezes a gente não aprende tão profundamente, tipo, por que tá acontecendo aquilo. E na pós você vai aprender. Na pós,
Às vezes também, na sua faculdade, o seu professor que está te dando aula de clínica, ele não é como, por exemplo, eu tive, o meu primeiro módulo foi nefrologia e urologia, o cara era especialista, ele trabalhava basicamente só com isso, e o meu professor da faculdade, ele era mestre também, ele era doutor também, mas ele não era especialista em nefrologia e urologia. Então, as coisas que ele me passaram, tudo certo, tudo lindo, porém, um pouco vago, sabe? Porque, não por falha dele, mas por falha do tempo da medicina veterinária. Eu já comentei com vocês também que eu acho que veterinária tinha que ser muito mais extensa, sabe? A faculdade, ter muito mais tempo, muito mais períodos do que tem, porque realmente eu acho que passa por cima de muita coisa e acaba que no final das contas curso que nem esse que eu tô fazendo acaba sendo necessário. Uma das coisas da pós que eu gostei muito também é que as pessoas vão pra lá para aprender, exclusivamente para aprender, porque na faculdade a gente sabe que a gente vai às vezes pra poder zoar, pra poder ver as pessoas, pra poder brincar, poder contar caso, contar história. Lógico, né, a gente também vai pra estudar, mas tem aquele dia sempre que você acorda, eu não quero aula e eu vou pra faculdade pra zoar. Mas lá não, porque lá a maioria das pessoas, pelo menos na minha turma, a maioria das pessoas são mais velhas, a maioria das pessoas já tem uma clínica própria, então as pessoas estão investindo em si porque elas realmente precisam daquilo, elas realmente precisam prestar muita atenção naquilo, sabe? Então, olha, eu acho que recém-formado na minha turma não tem ninguém, eu sou a única recém-formada mesmo, assim, que formei em 2015. As outras pessoas têm 3 anos de formado, tem gente lá que tem 10 anos de formado e tá fazendo pós. Então é muito legal, só que tem uma coisa muito chata nessa história toda. A gente se sente um pouco burro. Porque é tipo assim, gente, você não vai comparar a minha experiência com a experiência de uma pessoa que tá clinicando há 10 anos. Então essa pessoa com certeza já viu muita coisa que eu nunca vi na minha vida, nunca sonhei nessa hipótese. Então ela faz umas perguntas que às vezes você boia, você fala assim, nossa, mas do que ela tá falando? E aí o professor interage com aquilo lá, eles começam a bater mó papo cabeça e você fala, nossa, eu não sei de nada mesmo, eu preciso estudar muito. Só que isso é uma coisa boa, porque isso te incentiva a estudar, pelo menos a mim me incentivou muito, porque eu, Paula, sou muito competitiva, eu não gosto de me sentir atrás das outras pessoas, principalmente numa área que eu gosto. Então, isso me influenciou muito a estudar. Eu falei assim, Paula, pro próximo módulo você precisa estudar, você precisa focar, porque você tem que chegar lá já sabendo alguma coisa. Entendeu? Então, assim, é muito interessante, é muito legal. O que eu aprendi nesses 3 dias foram coisas, assim, que na faculdade eu nunca aprendi, se passou despercebido, sabe? Então, mas são coisas muito focadas. Ele passou praticamente todas as doenças do trato urinário, passou casos clínicos, que foi muito legal. Só que a única coisa que eu achei é que não tem aula prática. Eu gostaria muito de ter tido uma aula prática, uma cirurgia, né, uma aula cirúrgica, mas nesse módulo não teve, infelizmente. Não são todos os módulos que têm a prática cirúrgica, são só alguns e infelizmente de nefrologia e urologia não teve. Tô gostando, tô amando, gente, tô apaixonada, tô gostando muito, 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 muito. Eu não sei se é porque eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de estar no meio de escola, no meio assim. Então, eu estando ali, pra mim é muito bom, sabe? Ver coisas diferentes, conversar com pessoas diferentes, ver sobre, sabe, assim, coisas mesmo que já aconteceram com pessoas diferentes. Isso está sendo muito bom pra mim. O legal também é que na pós eles sempre tentam achar não só um especialista, mas um especialista muito bem conceituado naquele assunto. Então é muito divertido, é muito bom e é muito produtivo o final de semana. A coisa ruim é que é muito, muito pesado. Gente, vocês não têm noção, tanto que é pesado. Porque é o mesmo assunto martelando na sua cabeça. São as mesmas pessoas o dia inteiro, literalmente o dia inteiro. Você só para pra almoçar e para umas meia horinha pra poder tomar um café da manhã, alguma coisa assim. Mas, gente, é muito bom, é sério. Se você é formado em medicina veterinária, se você tá no último ano, eu aconselho muito, gente. Pensa em fazer uma pós, porque é muito bom pra você. Pelo menos pra mim tá sendo muito bom. Agora que, né, eu já tô fazendo a pós, eu já quero fazer outra, eu já tô pensando na próxima. Na verdade, a minha dura 2 anos, mas eu já tô pensando na próxima. Uma coisa meio chata, assim, é que tem TCC, mas a gente não tem que apresentar o TCC, é simplesmente escrito, né, e você manda online para correção, e é uma revisão bibliográfica. Aliás, você pode fazer revisão bibliográfica e você também pode fazer caso clínico, o que é muito mais simples.
Mas, gente, eu acho que é isso. O geralzão, assim, da pós é esse. Se você tiver alguma dúvida, como sempre, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Quem sabe eu não faça um vídeo de perguntas e respostas só de pós-graduação. Se vocês quiserem, escreve aqui, né, nos comentários, dá um joinha pra eu continuar fazendo esse tipo de vídeo pra vocês, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do bate-papo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque todo domingo eu venho falar de medicina veterinária. E é isso então, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!